mãe, esse pai podem começar a fazer, né? Porque eu sei que é corrida, é uma fase difícil, que vai começar a introdução alimentar e às vezes ela vai ter que voltar ao trabalho. O que Uhum. essa família pode fazer, os primeiros passos, né, para deixar aí mais tranquilo esse momento? Só vou complementar um pouquinho, Maíra. Uhum. Eu não falei antes, né? Mas eu trabalho com saúde pública também. Então, Uhum. o que eu observo nas creches, ali, os bebezinhos de 6 meses, às vezes, é que quem está alimentando esse bebê, às vezes não observa que é uma introdução alimentar e quer que ele coma aquele prato cheio, né? Que aquele, Aham. a expectativa do adulto, né? Que ele coloca que tem que comer quantidades absurdas, tem que comer tudo que está ali no prato. Absurdas não seria a palavra, né? Mas quantidades muito acima. E não vê como Uhum. se alimentar aquele momento de exposição do alimento, né? Então, como é que os pais então vê como é que está essa minha expectativa, né? O que que eu estou Aham. depositando na hora desse momento, né? Uhum. E falando do exemplo ali do pai, então trazendo na creche, quem nunca ouviu falar, né? Ah, ele vai na creche, ele vê os amiguinhos comendo, ele vai comer também. Então, por que Uhum. não fazer isso em casa, né? A criança ela vai reproduzir o exemplo do pai. Por que que mais para frente ele vai começar a entender isso, né? Por que que a família, meus pais não estão comendo e eu tô tendo que comer esse alimento que não é, será que não é legal, não é bom, né? Então, esse momento de introdução alimentar, ele é um ótimo momento para a família também rever os seus conceitos e readaptar e reorganizar no meio do caos também, né? Porque eu sei como é difícil tudo isso, às vezes a mãe voltando para da licença maternidade, voltando para o trabalho. Então, como fazer isso dar certo, né? Eu vejo que a parte que mais pega é ali a parte da organização, né? Da gente Uhum. definir um momento, qual vai ser o dia de compra, vai ser no sábado, que é um dia melhor, vai ser depois do trabalho que eu vou conseguir comprar os alimentos, que a gente vai conversar sobre isso também, né, Maíra, que o do adulto também pode ser o da criança, deve ser, Aham. para a criança É. observar isso, né? Então, o dia de feira na minha cidade é na terça-feira. Então, se organizar para que tenha aquele momento para eu ir na feira e comprar os alimentos para a semana, né? Uhum. Para eu conseguir. Então, as frutas, né? As frutas que eu vou fazer a introdução para a criança, no momento que eu estou servindo para ela, eu também posso estar com a fruta aqui do lado para eu ir comendo, né? Uhum. Para a família estar comendo. Ou então, um, o almoço ou o jantar, como você mesmo comentou antes, né? Alimenta a criança e depois bota a criança a dormir e daí vai comer. Então, comer junto nesse momento, preparar esses vegetais também antecipadamente, porque se eu chego em casa cansada, e aí eu não tenho esses alimentos mais preparados, eu não tenho nada comprado, ou eu não tenho um vegetal já lavado, ou um vegetal já que eu já cozinhei uma porçãozinha ali para alguns dias. Qual que é a chance de eu ligar para um iFood, por exemplo? Ela é muito maior se eu não tenho pré-pronto ou pré-organizado, né? Se está faltando ali, a chance de eu abrir mão, né? E começar a comer alimentos que não são saudáveis nem para adulto, ela é muito maior. Então eu Uhum. vejo que essa organização de eu sentar e observar, né, dentro da minha rotina, como é que eu posso encaixar a compra, né? Como é que eu posso encaixar o preparo? Porque falando de vegetais, né, que eu vejo que é um dos grandes problemas, não, uma das grandes dificuldades, né, do vegetal. Então a gente pode deixar ele já cozido, por exemplo, uma cenoura e uma beterraba. A gente já pode deixar cozido ali por uns 5 dias, né, no potinho já. Que aí eu vou chegar em casa, eu só vou descascar a beterraba e aí eu posso amassar para o meu bebê. Meira, me Uhum. corrija aí se eu estiver errado. Amassar para o meu bebê e eu Tá, posso, para mim, comer uma saladinha, por exemplo, é. Então, né? essa questão do o tempo na geladeira, com Uhum. bebês, com adulto, eu uso esse prazo, mas com bebês eu já uso uns 2 dias. Por quê? Porque assim, o bebê ainda ele não tem talvez uma resistência, né? Assim, a gente não sabe, por exemplo, assim, será que a geladeira da casa dessa pessoa ela tá funcionando bem? Será que o Uhum. clima tá muito quente? Então, com o bebê eu falo 2 dias, por Uhum. segurança, né? Por causa que ele ainda tá iniciando, né? Mas Uhum. o que ontem até eu coloquei fiz um post no meu Instagram falando de aproveitar, né? Então, por exemplo, você vai assar um frango, você já coloca uma forma ali, já assa os legumes junto.
né? Então você, por exemplo, vai cozinhar um arroz, se você tiver a panelinha do vapor, você já põe em cima, às vezes, um brócolis ali. Então, essas coisas que vão ajudando, né? E também congelar, né, Lise? Congelar ajuda Sim. bastante. O congelamento, eu sempre digo que o freezer é o amigo de uma alimentação mais saudável também, né? É. E aí a gente tem N receitas que dá para fazer, né? Dá para congelar já o vegetal pronto, então falando ali de um refogado, por exemplo, né? Uhum. Claro, para o bebê talvez o tempero seja um pouco diferente, falando da questão de sal, né? Mas temperos naturais para a gente utilizar e deixar congelado, eu gosto muito de deixar, por exemplo, as proteínas, né? Então, a carne ou o frango Uhum. já desfiadinho e prontinho nas porçõezinhas. Daí a gente pode comprar comprar os potes próprios para a gente colocar no freezer, né? Aham. E aí fica mais fácil. Então eu chego ali cansada, né? Eu posso usar aquele frango para temperar uma massa ou para fazer o recheio de um sanduíche, ou dá para fazer o recheio de uma panquequinha. Se eu já tenho algo já meio encaminhado, isso já antecipa muito o meu caminho. Então, usar o freezer ao teu favor, né? Então, vai ser o planejamento de eu fazer a compra, de eu deixar esses momentos para meio pré-preparado, e aí o congelamento, que aí depois eu só tiro e continuo o preparo. Né? Então, o frango desfiado, por exemplo, não precisa nem estar temperado, mas ele já desfiado e já cozido, ele já é muito versátil para ir fazendo. E aí, se É eu tenho verdade. vegetal também, que já está cozido, que já está preparado e congelado, eu posso misturar nesse frango para fazer um empadão, por exemplo. Né? Ou Uhum. eu posso fazer uma torta que eu posso colocar lá no forno. Então, o meu filho Uhum. já vai verificar que eu estou comendo vegetal ali também, né? Eles observam, né? Eles vão. Isso Uhum. é uma construção, por mais que a gente gostaria que ela fosse rápida e acelerada, mas lá na frente ele vai ter essa referência de que a minha família também está comendo mais saudável. Uhum. E para os pais, né, para a saúde dos pais, para a parte de disposição, para a parte de saúde, então, como tu comentou antes, né, da mãe estar bem. A gente fala da mãe porque a mãe tá, provavelmente vai ser um contato mais perto, mas o pai também precisa fazer É. parte do Uhum. processo, né? Não vai ser a mãe comendo saudável e aí o pai pedindo um X com É. batata frita e tomando um refrigerante, por exemplo. Né? Uhum. Tem que estar coerente, a família tem que estar coerente nessas práticas. Isso, e Né? acontece muito isso, Liz. Às vezes eu observo que às vezes as mães estão muito empenhadas ali e o pai às vezes não tá na mesma sintonia, sabe? Não contribui tanto e isso dificulta. Eu falo mãe porque ó, se você olhar quem tá aqui na live, é mulher, né? É, É. E também geralmente quando eu atendo bebês é a mãe. Tem alguns pais assim, acho que aumentou bastante a participação dos pais. Eu fico bem feliz, né? Mas os pais também precisam, o pai também precisa, a avó. Hoje em dia as avós cuidam muito dos netos, né? Então é importante às vezes levar a avó na consulta também, né? Quando para ela entender a importância da alimentação. E Lise, e essa questão da organização da refeição, né? Que você tinha te falado, definir um dia da semana, porque aí dá para uhum, fazer assim, né? Ah, o que minha família vai comer essa semana? Já faz um cardápio, né? Adequando coisas que o bebê também pode comer, né? Então, uhum. aí vocês fazem lá, por exemplo, faz o cardápio, vê o que tem em casa, coloca sempre o que tem mais velho na geladeira. Mais velho, assim, eu digo que Comprou? evitar. Comprou antes, não é comida velha, né? Aqueles legumes que estão ali já há mais tempo na geladeira, né? E aí vocês colocam nos primeiros dias do cardápio. Então, por exemplo, você pode chegar, vou dar um exemplo de dia, mas o dia é vocês que vão definir. Por exemplo, chega no sábado, eu tenho cenoura, brócolis e abobrinha. Então eu vou colocar no cardápio de segunda e terça já para usar. E aí depois, quando você fizer a compra, né, já usa o novo, depois que usar os que estão mais velhinhos na geladeira, né? E aí dá para fazer a mesma comida para o bebê, né? Antigamente não tinha essa orientação, era a orientação comida da família do bebê. Então, como que vocês vão se organizar? Vocês só vão tirar o sal da comida do bebê, né? E, por exemplo, temperos industrializados, tipo caldo de carne, caldo de galinha. E isso não é só por causa do bebê, é por causa de vocês também, né? Então, por isso que é legal, né? Porque daí os pais evitam de usar essas coisas para não ter que preparar duas refeições.
Mas na comida do bebê pode ter alho, cebola, orégano, cheiro verde. Então, como que vai fazer essa adaptação? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vai fazer uma carne moída. Então, vocês podem refogar cebola, alho, refogar a carne. A hora que for colocar o sal, tira do bebê. Feijão. Então, cozinha o feijão, tempera lá com alho, cominho, louro, o que vocês utilizarem. Na hora que for colocar o sal, separa do bebê. Então dá para fazer essas adaptações, né? Até ontem eu falei num post meu do frango, vai fazer frango assado. Tempera ali para a família, pega ali umas coxinhas de frango, tempera só com os temperos, sem sal e assa junto. E aí desfia esse frango e dá para congelar também para o bebê. E aí um dia, por exemplo, a família decidiu comer hoje uma lasanha no almoço. Não dá para o bebê comer lasanha. Mas você já tem aquele franguinho ali congelado, então dá para o bebê comer os legumes que a família vai comer, né? Vai comer o feijão ali e tira ali ou faz um ovinho mexido ali para o bebê. Então não quer dizer que a família nunca mais vai comer nada, né? Então é importante também não ser radical com isso, né? Vai ter dias que talvez não vai ter a comida apropriada, mas que isso não seja uma rotina, né? Seja Exato. de vez em quando. Até porque a prioridade é sempre fazer alimentos mais saudáveis também pela saúde dos pais, né? E a modificação desse paladar da família também, né? Então, como a criança está criando esse paladar para o alimento saudável, né? A família que já não tem Uhum. tanto esse hábito, a criança, a família, então, também vai mudando esse paladar, né? Vai modificando. Ah, se hoje eu estou tomando refrigerante, né? Então, a gente retira e vai optando por bebidas que sejam mais saudáveis, por exemplo, o suco de fruto falando da família, né? Uhum. Então também é o momento, assim, a criança está aprendendo, a família também aprende, né? Eu sempre gosto de falar que assim como a gente ensina português, matemática para as crianças, né? É importante Uhum. ensinar a alimentação saudável e os pais também podem ir mudando, porque se eles criaram esse hábito não tão saudável, eles também podem criar agora, nesse momento. Então, unir, né? Unir esses saberes nesse momento É. da Deixa eu introdução alimentar. até perguntar ali se bebê pode comer ovo. Pode sim, tá? Antigamente não tinha orientação. Hoje em dia, a orientação é que ofereça o ovo. É até bem importante, porque tem estudos se você oferece o ovo no período de introdução alimentar, tem menos chance do seu bebê desenvolver alergia ao ovo após 1 ano de idade, que é a janela imunológica. Mas pode oferecer sim. Liz, até uma coisa, ontem eu fiz uma enquete no meu Instagram e algumas pessoas escreveram lá que elas não sabem se elas têm uma alimentação saudável. Aí eu pensei, é bem interessante, né? Porque o que é uma alimentação saudável, né? Acho que a gente podia falar um pouco disso. Uhum. Então vamos lá. Alimentação saudável, né? Gosto de começar falando de fruta e verdura, que por mais que a gente bata nessa tecla várias vezes, né? Como é que tá o teu consumo de fruta e verdura? Eu digo que a quantidade mínima de fruta que a gente precisa ter por dia são pelo menos três, né? Então, 3 frutas ao dia é o mínimo que, Uhum, falando de adulto, né? Agora, o mínimo que uhum, nós deveríamos ter. E preferencialmente frutas diferentes, né? Então, não banana, banana e banana, sejam as três. Nós uhum. temos que modificar, porque quando a gente amplia esse leque de variedades de frutas, a gente também amplia a quantidade de vitamina, mineral, de compostos bioativos que eu vou ter ali. Né? Então, tentar modificar, e eu acredito que para a criança também seja isso, né, Maíra? De Uhum. colocar os, as frutas diferentes, né? Então, pelo Isso. menos aí. E dessas três, também orientaria que uma delas seja fonte de vitamina C, né? Por exemplo, uma laranja, né? Uma laranja ali eu já vou ter uma quantidade quase de 100% da quantidade que nós precisamos Uhum. de vitamina C, por exemplo, tá? Continuando aí, que eu acho que é um dos primeiros pontos de falando de alimentação saudável, então os vegetais, como é que tá o meu consumo de legume, de verdura, ideal tem aí uma quantidade em gramas, né? Que seria por dia que nós precisaríamos. Mas falando ali em porção, né? Olhando no meu prato, pelo menos metade desse meu prato, que ele venha de vegetais diferentes também. Então, usar aí um verde escuro, usar um laranja, usar a cor, né? Quando, Uhum. quando eu consigo ampliar a quantidade de cor, que é o que
fica mais fácil. Eu tenho aí, falando também das frutas, essa parte dos compostos bioativos nesses alimentos bem coloridos. Então, pelo menos metade ali de meio-dia, metade lá de noite, dependendo como é que for a rotina da família, pode ser aumentar um pouquinho ali de meio-dia, se vocês não têm o costume de jantar. Então, esse eu vejo o básico, né, de alimentação saudável. Evitar industrializados, então seria ali o segundo, né, porque se misturou muito. A indústria veio com esse forte apelo, né, de alimentos que eles consideram saudáveis. Então, eles colocam um apelo ali na embalagem, né? Uhum. Que o alimento desculpa, me fugiu a palavra agora, os fit, né? Os alimento Uhum. fit. Então, biscoitos aí que tem um apelo dizendo que é integral, e aí eles colocam que tem aveia, que tem mel, que tem esses alimentos. Mas no alimento industrializado, muitas vezes eles carregam junto aí uma lista de ingredientes que não é nada interessante, que não tem alimento de verdade ali. Então, eu falaria que evitar esses industrializados seria o segundo ponto para a gente ter uma alimentação saudável. Evitar ao máximo e usar a comida de Deus, que eu falo, né? Então, usar o que tem ali na terra mesmo, uma batata, uma mandioca, e receitas dentro disso, para a gente conseguir Uhum. ampliar. Evitar bastante esses industrializados, sabe? Até para industrializado é muito comum para o bebê também, né? Porque é igual você falou, a indústria ela está há muitos anos aí, né? Fazendo o trabalho dela de propaganda. Então tem muitos alimentos que até hoje as pessoas acreditam que precisa ser oferecido para o bebê, né? Então, por exemplo, aquelas bolachinhas tipo Maria, Maisena, aquele iogurte rosa. Então, tem famílias que, quando eu falo que eles não entram na introdução alimentar, ficam assustados, porque olha quanto tempo, é um fator cultural isso, né? Oferecer esses alimentos para o bebê. Então, a gente tem que trabalhar isso, não tem necessidade nenhuma, né, de você já começar a introdução alimentar, já colocando açúcar, corante, às vezes excesso de sódio, dependendo se for um biscoito de água e sal, né? Então, e eu falo sempre assim, né? Se você já começa a introdução alimentar oferecendo alimentos com açúcar, com muito sal, você já está moldando o paladar do seu bebê. Às vezes ele vai ter mais dificuldade, às vezes, em aceitar uma fruta, um legume ali sem sal, porque ele já está sendo, aqui eu falo, está sendo ativado o paladar doce, né? O paladar salgado. Então é uma fase em que quanto mais natural possível os alimentos, só com temperos natural, melhor mesmo. Pode voltar, Liz, te interrompi. Não, mas é, é o que eu comentei antes ali naquela analogia, né? Se a gente ensina Uhum. português, matemática, então por que não ensinar já com alimentos, com o doce da fruta, né? Não um doce do açúcar, estimular esse paladar da É. criança. Uhum. E falando da escola, né? A gente não ensina palavrão na escola. Uhum. Então por que que a gente vai ensinar o açúcar ali na introdução alimentar, né? O Uhum. açúcar de adição. Então, essa parte dos industrializados eu vejo muito, sabe? O entendimento de que a alimentação saudável ainda tem barrinha de cereal, por exemplo, que Nossa, é ainda tem verdade. forte, né? Veio Uhum. quando eu formei. Lembra, Maíra, que a gente Uhum. foi numa fábrica Nossa, de barrinha de eu nunca cereal, a gente esqueço achou o disso. máximo. E as nossas prescrições tinham barrinha de cereal, né? Gente, eu comia barrinha de cereal também. Você vê como mudou, né? E aí, Como quando a mudou. gente. Vamos explicar para eles, a gente foi numa fábrica pela faculdade que eles. Uma fábrica muito famosa que eles fabricavam barrinha de cereal. A hora que a gente olhou aquela calda de açúcar gigantesca caindo, falei, meu Deus, essa barrinha de cereal tipo, você tá comendo um torrão de açúcar. Mesmo assim, era cereal. Era só açúcar. Eu nunca esqueço disso e eu sempre falo dessa história aí. Porque às vezes É. você lê o Então, rótulo ali, açúcar, e tal, você não tem muita noção da quantidade que é, né? é Então, muito. é até legal da gente falar isso, né? Da questão dos ingredientes, de ver, por exemplo, se eu trouxe até uma caixinha aqui. Não, eu fui procurar algum produto industrializado para mostrar, não tem nenhum em casa. Glória. Eu Dá achei só esse. E aí, por exemplo, ensinar, mostrar, por exemplo, aqui. Quando vocês vão ver, é que não dá para ver direito, né? A lista de ingredientes, por exemplo, se tiver açúcar em primeiro lugar, é o alimento que mais contém, que tem maior quantidade no produto, né, Lise? Então é Uhum. importante ler o rótulo. Então tá lá ingrediente. Por exemplo, você vai comprar uma granola. Primeiro ingrediente da granola ali,
açúcar. Então, o açúcar é o que tem mais quantidade naquele alimento. Então, não necessariamente vai estar escrito, mas você vê pela sequência ali na lista de ingrediente. Uhum. Ou uma lista de ingredientes muito extensa, né? Como Uhum, ingredientes aí que a isso. gente não conhece. O que menos tem é alimento ali dentro, né? Uhum, Então, é verdade. se tem nomes muito diferentes, muito esquisitos, Uhum, são esses aditivos da indústria que nem sempre vão vir com o nome açúcar. Muitas vezes vão vir com nomes disfarçados aí, mas que são açúcar, né? é verdade. Então, até tem algumas marcas aí de barrinhas que são um pouco melhores. Mas Uhum, a gente consegue, através dessa comida de Deus que eu falei ali, sem alimentos industrializados, ter a alimentação saudável. Claro, às vezes, falando de adulto, vai precisar abrir mão ali, foi viajar, não se programou, não se organizou, e aí, né, não tem opções seguras, falando de segurança de alimentos, vai acabar comendo industrializados, mas não pode ser a regra da tua alimentação, né? Não pode ser essa barrinha ou o que mais que eu vejo que aparece bastante também sabe aquelas torradinhas, aqueles pão torrados lá? A grande sei. maioria não tem uma lista aí de ingredientes bacanas, né? Pra gente colocar Uhum, como rotina na alimentação. Então, eu colocaria essa parte dos industrializados como segundo, né? Evitar ao máximo esses alimentos mais rápidos. E aí também entraria, por exemplo, o miojo, é. né? Aquela Uhum, massinha, ela é rápida para cozinhar, mas por que será que ela é rápida? Né? Então, se uhum, vocês forem olhar também a lista de um miojo ali que fazem 3 minutos, ela é péssima. Então, é um alimento que também precisaria ficar de lado, que antigamente nós tínhamos como algo rápido que ia facilitar a vida, né? uhum. Que mais industrializado que eu percebo, bolachinha, água e sal também aparecia bastante, né? Optar por frutas nesse momento, a gente pode escolher um bom iogurte que dá para misturar com essa fruta, dá para usar coco, castanhas, né? Então tem opções no lugar desses industrializados e as receitas, né? As receitas, por exemplo, um salgado que dá para fazer com batata doce e frango, que a gente pode deixar congelado, são opções melhores do que usar esses industrializados, né? Outra questão também, como é que está o consumo de líquidos? Colocaria como terceiro ponto aí, né, de uma alimentação saudável. Por mais que a gente fale, todo mundo já sabe dos 2 litros de água, ainda tem bastante gente que toma líquidos açucarados, né? Então entra aí, não é refrigerante, é aquela outra marca daquelas águas saborizadas, sabe? Que Sei, tem aham. menos. Eu não sei o nome também. Então, nessa linha aí também Aham, falando, então, evitar ao máximo esses alimentos, uhum, essas bebidas e preferir a água de verdade, né? aham, Então, criar estratégias, por exemplo, agora que fica frio, aqui para nós tá frio, né? Aqui em Santa Catarina. Então, o consumo, ele baixa um pouquinho. Então, criar estratégias. Hoje eu sento aqui na frente do computador, eu já vou deixar do meu lado para não me boicotar, para não tomar, eu já vou deixar uma garrafa com 1 litro de água aqui do meu lado. uhum, Não tem. Eu estipulei essa meta, que até meio-dia eu tenho que tomar esse 1 litro, eu preciso cumprir. Então, criar essas pequenas estratégias, né, para te ter o teu consumo de água dentro do que seria o adequado, né? Dentro do que seria ali. uhum, Tem até aquela continha, né, dos 35 ml por quilo. Então, vocês podem até fazer qualquer a conta ali, né? E fazer esse consumo, colocar essas estratégias. Tá, dá para colocar uma água saborizada, então, em vez dessa industrializada, então o que seria uma água saborizada? Eu posso cortar rodelinhas de limão, eu posso colocar folhinhas de hortelã, eu posso colocar gengibre nessa água, se eu tenho um pouco de dificuldade, né? Mas nunca colocar o açúcar. Nunca colocar o açúcar nessa água saborizada que dá para fazer. Então, falamos das frutas e dos legumes, evitar os. Até a fruta, Pode né? falar. Então, por exemplo, se a mãe, o pai não tem muito costume de comer, agora que vai ter que dar para o bebê, porque como que é a alimentação do bebê, né? Pela manhã, né, fruta e à tarde é fruta, não entra bolinhos, essas coisas, né? Introdução alimentar. Então, vai dar a fruta para o bebê, já aproveita e come a sua porção de fruta ali, né? Se você tiver essa disponibilidade de ficar com o bebê ali no momento, de oferecer fruta, já come, aproveita e come a sua.
né? À tarde também. Ah, não fico com meu bebê, mas vai para o escritório, já leva a sua fruta num potinho, né, Uhum. cortada. Então, porque se você, igual a Lisa falou, se você não se programa, você tá lá no escritório, né? Passa alguém ali vendendo um Uma fruta. salgado, ninguém passa vendendo fruta, né? É difícil. Então, a chance de você comprar é muito maior. Assim, não que você nunca vá poder fazer isso, né, gente? Não é isso que a gente está falando. Mas, assim, na a rotina, você levar a sua fruta, né? E você vai economizar também, eu falo, né? Porque quando a gente começa a comer Uhum. muito fora, você gasta muitas vezes, você nem percebe que você gasta, mas se você começar a contabilizar ali tudo que você compra, né? iFood, padaria, tudo, nossa, você chega no final do mês, você assusta. Uma vez eu fiz isso, assim, de somar, assim, coisas, assim, de fora, assim. Então, uma coisa que é legal também, às vezes, fazer assim, se vocês pedem comida, pizza, por exemplo, 2, 3 vezes na semana, vai reduzindo aos poucos, né? Não corta de uma vez, né? Uhum. Então, pede 3 vezes, pede duas. Aí depois você vai pedindo uma, né? Então, não fazer nada muito, mudança muito radical, porque às vezes quando é muito radical também não dá certo, né? Não faz, né? Então, tem esse período ali, esses meses, né? Então, hoje você falou do que seria a alimentação saudável, essa retirada desses alimentos que a gente já sabe que não são tão Aham, bacanas, tão legais, como a Maíra falou, de ser gradativo. O que eu acho interessante, eu gosto muito de escrever, sabe, Maíra, de anotar ali o que está acontecendo. Então, fazer essa tomada de observar como é que está a tua alimentação. aham, Eu observei que eu não coloco as frutas todos os dias. Eu observei que eu peço muito iFood, vai anotando ali, né? E criar seria um plano de ação, mais ou menos, né? Então, uhum, se hoje eu como, então, não como 3 frutas, o que que na semana seguinte eu vou começar a fazer? Né? Então, eu como só uma. Então, na semana seguinte, eu vou tentar aumentar para duas, e fico ali uns 15 dias com as duas. E depois aham. eu aumento para a terceira, né? Para te ir criando esse hábito. Sempre falo que o hábito ele tem que estar bem consolidado, tem que ser algo que saiu, seja automático. Por exemplo, para a gente dirigir, né? Quando a gente começou a dirigir, a gente tinha que pensar em tudo. Pensar onde é É que ia a verdade. mão, onde é que ia a marcha, onde é Aham. que ia. Então, consolida, a gente sinta aquela falta, né? O teu corpo começa a pedir. Então, a É, retirada também ser um pouquinho mais gradativa, né? Então, o exemplo ali do refrigerante que eu dei lá no começo, né? Se eu tomo refrigerante todos os dias, tem que acompanhar a minha janta. Então, eu vou fazendo as substituições devagar e vai anotando. Eu acho bem legal a gente anotar para ir vendo a evolução também. Né? uhum. Nossa, eu me propus a começar a mudar o meu hábito alimentar, como eu estava hoje, no dia 28/5, e como eu vou estar daqui 30 dias, por exemplo. Porque a gente não comemora as nossas vitórias, né? É verdade. Uhum. E Liz, Já. até uma coisa que eu falo para os pais, geralmente, assim, se você come um miojo, um macarrão tipo miojo, para de comprar o miojo, porque o miojo, às vezes, você não se programou, ele tá ali no armário, você vai usar, né? Então, é Vai. importante não ter em casa. Uhum. E aí, Não substitui. Faz o precisa. miojo, faz o outro macarrão, né? Então, por exemplo, Uhum. você toma suco de caixinha, compra polpa de fruta, começa assim, né? E depois, um tempo, você vai fazendo suco da própria fruta. Então, dá para fazer essas substituições assim, né? Então, um outro Uhum. exemplo, se você usa molho de tomate em lata, pega um dia, compra um monte de tomate, já tem várias receitas de molho de tomate legal. Tem uma que eu vi que é muito prática, você põe para assar o tomate com cebola e alho, depois você só bate no liquidificador. E aí você Uhum. congela nos potinhos. Então tem várias coisas, assim, essas pequenas mudanças aí dão bastante diferença, né? Você vai vendo com o tempo, você vai comprando cada vez menos industrializados e gastando menos também, né?